Você sabia que com o início da queda dos juros lá nos Estados Unidos, é possível que também o nosso Banco Central comece logo esse movimento de baixar a Selic por aqui, que a partir da queda dos juros nos Estados Unidos nós teremos uma menor pressão sobre o dólar e sobre a inflação aqui no Brasil. E com isso, o nosso Copom pode sim começar a repensar e aí vir o nosso primeiro corte da Selic ainda esse ano aqui no Brasil. É por isso que só investir na renda fixa pode ser que não seja o melhor cenário a partir de agora. E é por isso que hoje eu vou lhe mostrar uma nova classe de ativo que pode até turbinar a sua diversificação. Fica comigo e assiste o vídeo inteiro. Olá, eu sou a Gina Câmara, criadora do canal Te Orientes, um espaço onde eu falo sobre educação financeira e investimentos como forma de prosperar na vida. Você já ouviu falar em fundos imobiliários? Os famosos FIIs? Essa é a nossa classe de ativo do vídeo de hoje. Mas se você é seguidor deste canal, sim, você já conhece os fundos imobiliários. Eles são uma forma de você investir em imóveis sem precisar comprar o imóvel todo. E hoje eu vou então trazer os 3 principais tipos de FIIs no Brasil. São eles: os FIIs de papel, os FIIs de tijolos e os FIIs de logística. No final da explicação de cada categoria, eu vou te deixar exemplo dos maiores e mais negociados na Bolsa Brasileira. Vamos juntos, não saia daí. Nós vamos começar pelos fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles investem em títulos de dívidas ligados ao mercado imobiliário, principalmente em CRIs e CRAs. Lembra deles? No vídeo passado, hein? Eles são os certificados de recebíveis imobiliários. E como funcionam os FIIs de papel? Pronto, vou te explicar agora. São fundos que investem em títulos de dívidas de grandes empresas. Então, os seus rendimentos vêm exatamente desses títulos, como eu lhe falei. Os CRIs, por exemplo. Normalmente, esses juros, esses rendimentos estão atrelados ao CDI, ao IPCA e IGPM. Quais são as suas vantagens? Suas vantagens principais são ativos de renda variável com rendimentos atrelados aos indexadores da renda fixa, como eu acabei de citar. CDI, IGPM, IPCA, portanto, são mais previsíveis e não dependem das locações dos imóveis, como é o caso dos FIIs de tijolos. E os riscos ao investir nesses ativos? Estes ativos, eles pagam juros de dívida das empresas, como eu já expliquei. Então, o seu risco, o nosso risco, é o risco de crédito deste emissor. Este emissor, se não for uma grande empresa, uma empresa bem sólida, ele pode atrasar, dar um calote, não pagar o fundo, e aí o fundo vai parar de te pagar e de nos pagar os dividendos mensais pela falta da renda previsível mensal, que é o reflexo da impontualidade destes pagamentos. Como exemplo dessa categoria de ativos, eu vou lhe trazer os maiores. Nós temos o KNCR11 e o CANIP11, que é da mesma administradora, que é a Quineia, uma das maiores do Brasil. São fundos com muita liquidez grande. Nós também temos o Maxi Renda, que é um dos mais populares aqui no Brasil, e o CPTS11. Todos eles são exemplo de grandes fundos de papel. Detalhe, eu não estou indicando que você invista nesses ativos. Estou trazendo para exemplificar a categoria dos fundos de renda fixa, ou chamados fundos de papel, tá certo? Para o seu conhecimento, para quando você for pesquisar, você já tem um caminho a seguir. Estes são os maiores fundos e com maior liquidez neste mercado de renda fixa. A nossa segunda categoria, os FIIs de tijolo, aqueles fundos que investem em imóveis. São fundos que compram grandes imóveis para os aluguéis. E aí você vai ganhar rendimentos a partir desses rendimentos dos fundos. Aqui você tem os fundos de escritório, que investem em grandes imóveis comerciais e alugam as salas, principalmente em grandes centros urbanos, onde tem muita demanda para esse tipo de imóvel. Os fundos de shoppings, que investem em grandes centros de compras, centros comerciais, e geram receita para os seus investidores com os aluguéis, os espaços e também com a participação do faturamento dessas lojas. Fazendo parte do portfólio destes fundos de tijolos, nós também temos os hotéis e até os centros educacionais e até os hospitais. Todos são considerados fundos de tijolos. Vocês sabiam? As vantagens é que a gente conhece aonde está o nosso dinheiro, aonde estamos investindo nosso dinheiro. Porque imóveis são coisas mais palpáveis. A gente pode ir lá no shopping visitar, trocar uma ideia com os locatários. E isso é muito real, né? Muito
interessante para o pequeno investidor. E os riscos dessa classe de ativo está atrelada, gente, a um fenômeno chamado vacância, que é exatamente quando o inquilino ele desocupa esse imóvel. E aí você vai ficar sem receber os seus dividendos durante aquele período em que o imóvel está desocupado. Um exemplo de fundo imobiliário de tijolo que teve esse problema recentemente foi o Vino 11. Esse fundo ele perdeu um grande locatário e com isso ele perdeu muita renda. E aí minimizou o repasse, né, dos dividendos mensais e a própria cota do fundo despencou no mercado. Isso acontece porque geralmente esses fundos eles têm um único imóvel, isso é muito arriscado. Então quando você começar as suas pesquisas, fuja de fundos monoativos, que é o fundo que só tem um ativo, ou aquele fundo que só tem um inquilino. Ele pode até ter mais de um ativo, mas ele está alocando aqueles ativos para uma só empresa. Então isso também é muito risco embarcado, monoativo e monoinquilino. E agora vamos para os exemplos dos fundos que eu vou trazer para vocês, mas que não é uma indicação de ativos de investimentos, tá? Fundos de escritório, nós temos o BRCR11 e o TRXF11. São dois fundos de escritório muito conhecidos, com muita liquidez, muita venda no mercado, né? Patrimônio também muito grande. Exemplo de fundo de shopping, nós temos o HSML11, o XPML11 e o VISC11. Também são três fundos muito conhecidos, com bastante liquidez e volume de negócio diário neste mercado. São ativos muito interessantes para você começar a sua pesquisa. E agora vamos para aquela categoria que eu adoro, que são os FIIs de logística. Essa terceira categoria de fundo está aqui, os fundos que investem em galpões logísticos, grandes imóveis do e-commerce, os armazéns e os centros de distribuição. Esses são aqueles fundos que compram os grandes imóveis. Geralmente esses imóveis são galpões logísticos para abrigar toda essa mercadoria que vem para as grandes cidades. E por isso existem os last miles, que são aqueles galpões que estão próximos às grandes cidades. São Paulo, Fortaleza. E aí eles vão receber essa mercadoria de fora e distribuir naquela região. Eles são utilizados para atender essas grandes empresas de distribuição, como o Mercado Livre, o Amazon, a Shopee, a Magalu. Todos esses players precisam muito de um apoio, né, próximo à cidade para as suas entregas, para a sua logística de grandes galpões, de grandes imóveis seguros e com com uma boa infraestrutura. É um setor, gente, muito aquecido atualmente. Esse setor teve uma explosão na pandemia por conta das compras online. Eles precisavam muito, né, desse centro de distribuição. Então, é um setor que ainda continua muito aquecido. Suas vantagens: os contratos são longos, cheios de amarras, cheios de multas. Então, isso gera uma estabilidade ao fundo. Contratos feitos com grandes empresas como a Amazon, Mercado Livre, a Magalu, como eu já falei. Isso se traduz em segurança para nós investidores. Segurança e até estabilidade. E tem risco? Sim, tem risco. Os riscos são exatamente a famosa vacância. Muitas vezes o fundo fica na mão de grandes empresas, que são grandes inquilinos, mas se for monoinquilino, aí já é risco alto. Como eu já até citei no exemplo dos imóveis, os fundos de tijolo, a questão do monoativo e do monoinquilino. A gente deve pesquisar para saber como é o portfólio do fundo, conhecendo essa realidade, tomar cuidado para não investir somente em fundos que tenham essas características, monoativo e monoinquilino. E finalmente os exemplos dos fundos de logística, sem ser indicação, só apenas a fins de instrução para vocês. Os maiores e mais conhecidos deste mercado são HGL11, XPML11, XPLG11, BTGL11, que é do BTG Pactual. Então temos aí um da XP, do BTG Pactual, HLG11, que é do Cash Logística, um fundo super conhecido, mega fundo aqui no Brasil, sendo ele um dos mais caros também. Por isso é necessário toda uma pesquisa. Resumindo aqui para vocês, os fundos de papel trazem mais previsibilidade. Os fundos de tijolo trazem aquela exposição direta aos imóveis, o que é muito bom, muito palpável, que são imóveis como shoppings, hotéis, escolas, escritórios. E os de logística atualmente surfam toda essa onda do e-commerce e investem em galpões logísticos e em empresas de grandes distribuição pelo Brasil. Mercado muito aquecido atualmente, como eu já falei para vocês. O ideal é a gente pensar sempre no aspecto da diversificação. E aí a gente vai equilibrando os nossos investimentos entre diferentes tipos de fundos imobiliários. Então tome cuidado, não invista sem estudar todas essas peculiaridades destes fundos. Quando eu comecei, eu também não entendia, não conhecia nada. Mas aí eu comprei um curso, fui me especializando. Hoje eu tenho uma consultoria onde eu recebo os relatórios. E com isso eu fui consolidando o meu conhecimento, fazendo meus investimentos e montando a minha carteira diversificada, da onde eu tiro a minha renda passiva mensal. E você já investe em algum desses FIIs? Vocês já conheciam esses ativos? Qual deles você conhecia? Há algum deles que encaixa aí com o teu objetivo? O meu objetivo aqui foi só te inspirar para que você comece a
suas pesquisas. Portanto, se esse vídeo te ajudou a enxergar melhores possibilidades de investir melhor o seu dinheiro, então deixe seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa comunidade dos Te Orientes.